está ouvindo Rádio Sindicom. 9h09. No ar, entrevista. Isso daí, quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Comigo já o presidente do Sindicop, o Gilson Pimenta Barreto. Deixa eu ver aqui se está tudo bem, tudo ok. Presidente Gilson, muito bom dia, meu querido. Bem-vindo em mais um programa Revista Nacional, não é mesmo? Você me ouve bem, presidente? Bom dia, Carlos. Ouço bem. Bom dia, ouvintes aí do programa, né? Os filiados e todos que acompanham o Revista Nacional. Beleza. Pois é, presidente, nós estamos no aguardo aqui só do nosso advogado, doutor José Marques. Ele já visualizou aqui, já está acessando e a gente já sobe ele. Eu estou de olho aqui na plataforma embaixo aqui, assim que ele acessar, eu já subo ele para o nosso bate-papo. Mas eu gostaria, presidente, eu estava lembrando aí, você estava acompanhando, sobre, não é, a reportagem que nós produzimos, as informações e o nosso bate-papo da semana passada, não é, onde nós trouxemos aí, mas sim, foi um programa fantástico, né, você e o Dr. José Marques trouxeram, assim, detalhadamente, né, tudo sobre a ação. Aí, agora, as coisas vão acontecendo, né, e conforme os fatos, as notícias vão acontecendo, é nossa obrigação, claro, trazer essas informações para os nossos filiados, não é mesmo? E então, aí, com essas novas informações, nós, né, decidimos aí fazer este novo programa, não é? Para que a gente possa sempre orientar, né? Isso que é muito importante, orientar e esclarecer os nossos filiados, não é mesmo? Aqueles que permanecem firmes, que acreditam, não é, na luta do Sindicop. Estamos no aguardo do Dr. José Marques. Presidente, resumidamente assim, hoje, este nosso segundo bate-papo, qual será o mote, qual será o motivo, não é, desse nosso bate-papo hoje, para a gente dar continuidade àquele primeiro programa, trazendo aí outras informações. Mais uma vez, muito bom dia, viu, presidente? Bom dia, Carlos. Então, rapaz, na semana passada, né, nós tivemos esse programa e, assim, naquele momento ainda não tinha a decisão, que posteriormente, no mesmo dia, mais tarde, saiu a decisão da juíza, até para uma surpresa nossa, né? Ela mandando cumprir em 60 dias. Essa é a juíza que até nós nos referimos ali naquele dia, né? Várias vezes falando dela. E aí ela nos surpreendeu com a decisão. Doutor José Marques, bom dia. Bom dia. Chegando aí. E aí... surgiram vários questionamentos aqui no sindicato, o pessoal com muitas dúvidas, querendo se filiar, mais informações, se tem direito, se não tem direito, quem era filiado, que se desfiliou. Então, aí a gente achou por bem, né, tá fazendo aqui na rádio, porque fica registrado, e de repente a gente consegue sanar mais aí as dúvidas do pessoal e esclarecer um todo aí. Tá certo. Chegando aqui conosco, ele, nosso amigo, que eu já falei, né? A gente gostaria de ter ele todos os dias aqui, mas ele não vem todos os dias, não é mesmo? Bom dia, doutor José Marques. Tudo bem? Me ouve bem? Bom dia, Carlos. Gilson, bom dia aos ouvintes da Rádio Sindicop. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, principalmente transmitindo aí as notícias e aquilo de bom, né, que o Sindicop tem feito pela categoria. Gostaria também de estar aqui todos os dias, mas tem outros advogados do departamento jurídico, tem outros diretores do sindicato que têm também
informações importantes às categorias, e então a gente tem que estar aí nesse revezamento, porque o importante é informar a categoria, tanto na área jurídica como na área administrativa. É isso daí, bacana, que legal, hein, minha gente? É isso daí, recebendo então os nossos convidados. Antes da gente iniciar, deixa eu só trazer uma informação aqui. Você que está acompanhando o nosso programa, seja pelo aplicativo, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, a gente gostaria que você participasse do nosso programa e que não apenas assistisse, né? Então, você pode enviar perguntas, faça aí pelos comentários, tá bom? Você pode comentar pelo Facebook, comentar também pelo YouTube, e aí a gente vai transmitir as perguntas aqui para os nossos convidados. Se você preferir, você também pode mandar aqui pelo WhatsApp da rádio, tá joia? Que a gente vai pegar a informação, não é? O seu comentário, a sua pergunta, e vamos transmitir aí para o Dr. José Marques e também transmitir para o Gilson, beleza? A gente vai ficar de olho aqui nos comentários e aí vamos trazer todas essas informações. O Gilson já comentou aí o objetivo de hoje, não é? A decisão lá que saiu, a manifestação da justiça que saiu, logo naquele mesmo dia da semana passada que nós fizemos a entrevista, não é? Doutor José Marques, essa novidade aí e esta alta procura, não é mesmo? Dos filiados e também de não, né, filiados, pessoas como o Gilson disse, né, que deixaram o sindicato, como que vai funcionar. Gostaria que o senhor falasse sobre a novidade, sobre as mudanças, trouxesse essas informações para a gente aí. E ao longo da sua fala, o pessoal for fazendo comentário aqui, a gente vai transferindo aí as perguntas. Ricardo, nós estamos com essa ação desde 2013, né? Quando saiu a lei, o sindicato já de pronto entendeu que a forma como a administração vinha aplicando a lei, 50% no salário base, 50% no RETEP, não condizia com aquilo que estava no texto da lei. O sindicato, então, entrou com ação coletiva para corrigir essa distorção. E o sindicato pediu ao judiciário que fosse entendido e determinado a administração que o 100% do adicional de local de exercício fosse aplicado sobre o salário devido aos reflexos, né? Reflexo no RETEP, no adicional de sexta parte, de quinquênio, então em todos os outros reflexos aí dentro do quadro salarial do servidor. Nós não tivemos vitória no primeiro momento, nós tivemos aqui ação julgada improcedente, mas com recurso o tribunal reformou e determinou que fosse feita da forma como o sindicato entendia e a forma como está na lei, 100% do adicional de local de exercício no salário base do servidor. Isso já vinha, certo, praticamente acontecendo, certo? Para chegar no 100%, certo, faltava pouco, uma vez que a lei 1109 de 2010 havia determinado que o adicional de local de exercício ele fosse inserido 1/5 a cada ano no salário base do servidor. Mas o governador resolveu antecipar e em 2013, então, publicou a nova lei do ALI, certo? E nós entramos na justiça para que essa nova lei do ALI fosse cumprida de forma correta para o servidor público, 100% do ALI no salário base. Essa decisão foi dada pelo Tribunal de Justiça, o processo voltou para cumprimento de sentença e houve uma determinação judicial, uma determinação da juíza que estava acompanhando o processo no sentido de que fosse feito o apostilamento. Só que, lamentavelmente, certo, nós tivemos aí alguns percalços no cumprimento dessa sentença lá já em 2017. Primeiro, nós tivemos as dificuldades apresentadas pela Fazenda Pública. Mas o que mais agravou mesmo, certo? O que mais dificultou e o que mais atrasou esse processo, certo? Atrasando esse processo e mais
de 5 anos, certo? Talvez nós já pudéssemos estar liquidando isso há 5 anos atrás, foi o fato de vários servidores, certo, terem procurado os advogados não pertencentes ao quadro do departamento jurídico do sindicato e entrado com pedido de execução individual. Essas execuções individuais, certo, atropelaram totalmente o processo, certo, e nós, a partir do... deixamos, certo, de discutir o foco da decisão judicial, certo, deixamos de discutir aquilo que havia sido determinado pelo tribunal, que era a implementação de 100% no salário base, para começarmos a nos preocupar, certo, com as ações da Fazenda do Estado, certo, contra esses pedidos de execução individual. Nós sabemos que não deu nada, certo, execução individual. Não deu nada, só atrasou o processo, certo, há 5 anos. Nós estamos lutando aí em virtude dessas execuções individuais, então isso só atrapalhou. Certo? Se o servidor tivesse aguardado, certo, o caminho que vinha sendo traçado pelo Sindicop, certo, nessa ação, certo, tanto na fase de cumprimento, como tanto na fase de conhecimento, como na fase de cumprimento da decisão judicial, talvez nós já estivéssemos com isso no olerite, ou recebendo o atrasado aí há cerca de 5 anos atrás. Mas essas execuções individuais, elas dificultaram o trajeto do processo e dificultaram a implantação da decisão judicial. Agora, certo, depois de estarmos aí por 5 anos discutindo esses casos que rodeiam aí a decisão judicial, certo, o processo voltou para a vara de origem e nós pedimos o cumprimento de sentença na obrigação de fazer. A juíza já deu um despacho, nós tivemos aqui no dia 31 de agosto, pela manhã, e no mesmo dia, certo, a juíza, doutora Ana Lúcia Grava Lima Aiello, já deu um despacho determinando à Fazenda o cumprimento da obrigação de fazer nesses autos. Certo? Deu um prazo de 60 dias para que a Fazenda cumpra, certo? E nós agora estamos aguardando o cumprimento dessa sentença. Quando nós peticionamos, certo, pedindo o cumprimento da execução de fazer, nós juntamos no processo uma relação de associados. Nós temos uma decisão judicial que determina, certo, foi até um questionamento da Fazenda, a Fazenda queria que recebesse, certo, o ar, fosse beneficiado pelo título judicial, não só aqueles que fossem sócios do sindicato à época da propositura da ação, em 2013. O sindicato discutiu essa questão, certo, no judiciário, e o judiciário entendeu que o sindicato, no momento de fazer a execução do cumprimento de sentença, inclua, certo, como beneficiário todos aqueles que são sócios do sindicato na época da execução. Então, nós juntamos, certo, no processo, para poder fundamentar o pedido e também viabilizar o pedido de implantação disso no olerite, certo? Nós juntamos a relação de associados atual, a relação de hoje. Então, está no processo, certo, com a relação de quem é sócio do sindicato no dia de hoje, certo? Nós estamos tendo problemas já, certo, com relação a isso, certo? Essa relação foi copiada por alguns advogados e também por alguns servidores e tem sido expostas aí nas penitenciárias, nos locais de trabalho dos servidores. Isso é crime, isso é ilegal, certo? Existe uma lei geral de proteção de dados, certo? A lei 13.790, que protege os dados da pessoa física, certo? Protege contra a divulgação desses dados. Então, quem está fazendo isso está praticando ato criminoso, está ferindo a lei, certo? Porque essa relação ela foi juntada em um processo que tem interessados e não deve, certo, sair do processo e ser divulgado por terceiros que não são partes
no processo, certo? O sindicato já entrou com pedido de segredo de justiça dessa relação, certo? Para que aqueles que estão na relação de associados do sindicato não sofram aí nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de assédio, né, por parte de advogados, para, de novo, certo, entrarem com um pedido de cumprimento de sentença individual, que também não vai dar em nada, nós já adiantamos aqui, certo, não vai dar em nada pedido de decisão de execução individual hoje, vai só novamente tumultuar o processo. Então, em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados, o sindicato está entrando com pedido de sigilo dessa relação. É uma relação que foi juntada de momento, é certo que essa relação pode ser alterada, certo, porque nem sempre, certo, os dados estão ali no setor administrativo do sindicato de forma correta, então nós temos recebido um ou outro telefonema pedindo a correção desses dados, certo? Nós vamos fazendo, à medida do possível, a atualização dessa lista, nós admitimos também, certo, que pode ocorrer de alguém que tenha direito, certo, esteja fora da lista, pode acontecer isso, certo? Mas o importante é que nós temos uma decisão da Justiça determinando que a extensão dessa decisão judicial sejam feitas para os sócios do sindicato à época do cumprimento da sentença de obrigação de fazer, certo? O sindicato vai fazer isso. O sindicato gostaria, certo, de estar estendendo essa sentença judicial, esse título judicial, a todos os servidores do sistema prisional. Nós temos aí mais de 40 mil ASP no sistema prisional, e o sindicato gostaria, certo, de estar beneficiando a todos esses servidores, uma vez que quem vai fazer a implantação no Olerite é a administração, quem vai fazer o pagamento de eventuais diferenças existentes é a administração. Então, o sindicato, como representante da categoria, queria que todos fossem beneficiados, que todos estivessem nessa relação que foi juntada agora no cumprimento de sentença. Infelizmente, por decisão judicial, por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o sindicato só pode trazer aos autos e pedir que sejam beneficiados aqueles que sejam sócios do sindicato hoje. Nós sabemos que vários ingressaram no Sindicop após a propositura da ação e, após isso, também se desfiliaram do sindicato. Então, tem vários servidores que foram sócios, certo, por um determinado período e hoje, por questões aí pessoais de cada um, certo, não são mais sócios. Então, o que nós queremos, certo, é beneficiar a todos e que nós queremos que esses que não são mais sócios do sindicato, certo, mas são da categoria do sistema prisional, entrem em contato com a administração do sindicato, certo, faça com a administração do sindicato seus contatos para que possa resolver essa situação e seja também beneficiado por essa ação do adicional de local de exercício. Aí, gente, muito importante tudo isso que o doutor José Marques falou, não é mesmo? Essa questão dos dados aí, gente, além de tudo, não pode estar divulgando esse tipo de coisa, porque também tem a questão da segurança, não é, dos policiais penais. Vai saber onde é que vai cair esse tipo de coisa, né? Bom, nós já estamos chegando às perguntas aí, mas antes de passar às perguntas, eu quero passar a palavra para o presidente do Sindicop, se ele tem mais alguma complementação aí, com certeza tem, né? E depois a gente partir também para essa questão aí, uma questão de funcionamento administrativo, né, presidente? Dessas coisas que o Dr. José Marques falou. Pois não, presidente? Microfone, Gil, está desligado. Mais uma vez, doutor José Marques foi muito objetivo, né, esclarecendo muito bem aí as questões aí, e eu quero complementar algumas, né, já em questão administrativa aqui do sindicato.
lá naquele ano 2016, 17, que tiveram muitas filiações aí de colegas, naquele momento a gente já abriu aqui no sindicato uma exceção, que até então os filiados eles têm desconto em folha, e que é o que a gente prefere que seja, né? Mas no intuito de ajudar, de beneficiar o máximo de colegas aí de trabalho, abrimos aqui as exceções até para a questão de boleto, coisa que nós não tínhamos feito até então. E aí, muitas pessoas não pagam os boletos. A pessoa ela faz o cadastro de filiado, mas se ela não estiver pagando efetivamente com mensalidade em dias, ela não é filiada. Também naquele momento, como eu disse no programa passado, nós que somos filiados sustentamos uma estrutura que se constrói, assessoria, materiais, né, equipamentos, funcionários, viagens. E aí, a diretoria e os sócios mais antigos também, achando que essas filiações que viriam poderia atrapalhar, né, a finalização, aí, o cumprimento da obrigação de fazer, o apostilamento, se opuseram a novas filiações. E aí, a diretoria, em reunião da diretoria, definiu um modo de preservar os filiados, que sempre foram filiados e que sustentam, porque nós somos diretoria, né? A pressão acontece dos dois lados, Carlos. Dos que querem se filiar e dos que estão filiados, querendo preservar o seu direito. E em reunião de diretoria, nós deliberamos aí que abriríamos as filiações com uma certa restrição em defesa do sindicato, que seria aí um contrato de honorários baseado em resolução jurídica embasada no estatuto do sindicato. Porque o sindicato ele tem seus documentos que regem, né? E todos nós nos enquadramos nesses documentos. E, baseado nisso, saiu, aí, então, uma decisão de as novas filiações ter um contrato desse joia para cumprimento, para efetivação da filiação dessas novas pessoas. Por que isso, Carlos? Pelo simples fato de estar correndo entre nós, nas unidades prisionais, a conversa que essas pessoas iriam se filiar ao sindicato e assim que tivessem o êxito em seus olerites, se desfiliariam. Então, assim, aí nós tivemos a pressão dos filiados, que sustentaram, que mantêm, que não queriam que filiasse. E, em contrapartida, tinha a pressão do pessoal que queria se filiar e não tem a margem para desconto da mensalidade no limite. E a diretoria, no meio, no ensejo de querer ajudar, busca a solução. E a solução foi essa. Só que aí, o doutor José Marques, como responsável, né, pelo departamento jurídico, nos orientou aí com essa questão de formalizar o que nós tínhamos decidido em reunião da diretoria e como formalizar. E aí foram feitos contratos, que todos que nos assistem têm conhecimento disso, né? E esses contratos dizendo que no efetivo apostilamento a pessoa pagaria um valor que é referente ao joia, que é estabelecido nos documentos do sindicato, mas só com o efetivo apostilamento no lerite. E aí, conforme o doutor acabou de dizer, não é que o sindicato não quer, é que a decisão judicial, ela já limita, né? Ela já impõe uma barreira, que é que a pessoa seja filiada ao sindicato e é o autor da ação.
E fica difícil, Carlos, a gente querer ajudar as pessoas e as pessoas não quererem se ajudar. A mensalidade hoje, atualmente, é R$ 50. Mas entendo também que, em virtude das dificuldades financeiras no país, com a falta de recursos, eu sei todos os problemas que nós passamos, né? Porque nós também somos vítimas dos consignados. Assim, muito difícil quem não tem lá o seu consignado. E, para piorar a situação, o Estado ele dá preferência que a folha de pagamento efetue o desconto do banco em detrimento da mensalidade do sindicato. Se o colega tiver lá uma margem pequena, o Estado privilegia a instituição bancária, em detrimento da entidade que representa o trabalhador, que luta pelos direitos, e aí nós ficamos sem a mensalidade. E não dá para você colocar todo mundo. Tem que ser filiado, tem que estar em dias. Desses colegas antigos aí que chegaram a ter o contrato em mãos e têm o contrato, que querem saber que lá naquele momento anterior eles constavam como filiados e na lista. Agora, hoje não consta. Não é por questão do sindicato, é por questão judicial. Nós temos que atualizar a lista. Tem erros na lista, igual o doutor falou aqui, né, já. A gente tem que se ajustar, mas não é por vontade nossa, até porque a juíza deu a decisão dela agora, 60 dias. Aí a Fazenda ela vai se manifestar no processo, e nós temos que aguardar a manifestação da Fazenda, para aí sim pensar os próximos passos, né? E o que a decisão diz é que tem que ser filiado. Conforme já foi falado, a gente já enfrentou várias demandas, né? Superamos aí vários obstáculos. Até depois do programa da semana passada, eu tive aqui dando uma olhada nos arquivos aqui, que teve um colega aí, o Johnson, né? Que questionou que tinha uma decisão favorável para nós e 4 contrárias. Na verdade, nós temos aqui 7 decisões favoráveis com acórdãos de agravo, de embargo, dos mais diversos de enfrentamentos que nós tivemos contra a Fazenda Pública, contra sindicatos que trabalharam contra a categoria, não foi contra o Sindicop. E aí a gente vem lutando, e até de forma silenciosa, porque é uma demanda pesada, é uma demanda técnica, não é uma coisa política, né? E nós não temos aqui o interesse de promover a filiação ou vender filiação. Nós temos interesse em ajudar. Só que a pessoa, ela tem os requisitos. Aí hoje, novamente, a gente se encontra. Tem os colegas que se desfiliaram, tem muitos que nós abrimos as exceções, né, de boleto, que enquanto as pessoas não pagam, ela não é filiada. Ela não se enquadra. E não é por questão da diretoria, do sindicato. É porque a Fazenda, ela também vai demandar em cima de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, a gente tem que esperar os próximos passos. A juíza mandou em 60 dias, a Fazenda tem prazo em dobro, se não me engano, né, doutor? Nessa questão, aí você tem esses 60 dias, eu não sei se eles são corridos, se eles são só os dias úteis. É útil. Então, aí a gente vai muito longe ainda nessa questão aí. Carlos, eu não sei se eu atendi assim, né? Se você tem mais alguma pergunta já aí para passar. Eu queria já, então, passar essa pergunta aí em tela para o doutor José Marques, né? A pergunta do Márcio Ruiz Ubeda, né? Doutor José Marques, a Fazenda pode se negar a pagar? Como é que funciona, doutor? Olha, Márcio, nós temos uma decisão judicial transitada em julgado, né? A juíza determinou que fosse cumprida a decisão judicial. Então, a decisão judicial,
ela tem força constitucional. Para ela transitar em julgado, ela é imutável. Toda decisão judicial, ela tem um prazo de 2 anos, onde ela pode ser contestada, certo? Além dos recursos normais, né, que nós temos aí, previsto no Código de Processo Civil, apelação, recurso extraordinário, recurso, né, no Superior Tribunal de Justiça. Nós temos também a previsão, certo, da ação rescisória, e toda decisão judicial, certo, que contrariar, certo, a forma natural, certo, de julgamento, certo, tiver alguma interferência anormal no julgamento, ela pode ser revisada num prazo de 2 anos. Esses 2 anos passou, a Fazenda do Estado não conseguiu reformar isso através de recurso extraordinário, através de ação revisional, então nós temos uma decisão transitada em julgado que tem força para ser cumprida. Então, a Fazenda, ela não pode deixar de cumprir a lei, ela pode, sim, questionar a forma de cumprimento da decisão judicial, certo? E é o que vai acontecer, certo? Nós não somos nenhum leigo aqui para achar, certo, que dentro desses 60 dias, certo, o servidor do Estado vai estar recebendo no Olerite aí o seu adicional de local de exercício. Pode acontecer por algum milagre, né, que acontece às vezes, perde um prazo, certo, e acontece, mas nós sabemos que haverá questionamento, mas como existe uma decisão transitada em julgado, certo, então o mérito da decisão não pode mais ser contestado, a Fazenda tem que pagar. Nós temos notícias, certo, infelizmente, por parte da Fazenda Pública, do Departamento de Despesa da Fazenda Pública, que tinham alguns policiais militares que estavam, certo, recebendo o Ali e por uma informação lá, um pedido, certo, da Procuradoria, certo, o Departamento de Despesa deixou de consignar o Ali no Olerite e, inclusive, fez a cobrança dos valores que foram recebidos pelo servidor. Isso é totalmente ilegal, imoral, inconstitucional, isso não acontece. Então, na situação de hoje, certo, a Fazenda pode discutir o processo para ganhar tempo, mas vai ter que cumprir, porque nós temos uma decisão judicial transitada em julgado. E o que manda a decisão judicial? A decisão manda que o Ali seja incluído nos vencimentos do servidor, certo? E incluído nos vencimentos do servidor não quer dizer, certo, que ele possa incluir 50% no salário base e 50% no RETEP, porque o RETEP não é vencimento, certo? O RETEP, ele é parte, é um adicional, certo? É um bônus que a administração paga pelo exercício especial do trabalho policial, certo? Então, ele não é salário base. Tanto que, quando nós tivemos os 2 reajustes salariais, os 2 últimos reajustes salariais, eles vieram em cima do salário base. Um veio 50%, 10%, né, no salário, por exemplo, 20%. Um veio 10% no RETEP e 10% no salário base, veio 20% no salário base. Então, apesar de termos que enfrentar, certo, as discussões aí por parte da Fazenda, porque eles arrumam pretexto para tudo, né? Qualquer vírgula que tiver colocado no lugar errado, eles acham motivo para entrar com agravo. Mas como tem uma decisão judicial já transitada em julgado, certo, o juiz esperniene não vai resolver. Eles vão ter que pagar o Ali para o servidor público do sistema prisional. Tá joia. Mais uma pergunta aqui. Já já eu vou fazer uma pergunta também que chegou para a gente aqui através do WhatsApp da rádio. Agora, deixa eu trazer a pergunta em tela aqui Obrigado primeiro aí ao Márcio Ruiz, e Márcio, pelo seu questionamento, tá? A pergunta agora para o presidente do Sindicop, e a pergunta vem do Augusto Trigo. Presidente Gilson,
Primeiro, agradecer por seu empenho nessa ação, segundo, a título de colaboração, gostaria de saber se esse valor será aplicado de imediato. Os valores anteriores, de certo, vão a precatório. É possível responder essa questão, presidente? Sim, da forma que a gente vem falando. O mandamento é que se incorpore, se apostile no lerite esse valor nosso, de R$ 815. Nós já tivemos acessos aí a olerites de colegas que ganharam essa ação, que foi criado o código pela Fazenda. Em alguns casos aconteceu isso que o doutor José Marques acabou de citar. Sem decisão judicial, veio lá uma informação de órgão superior do Departamento de Despesa, suspendeu-se os pagamentos e ainda estão pedindo que se devolva. Mas tem casos que as pessoas continuam recebendo e provavelmente muitos dos que vão assistir ou nos assistem têm conhecimento disso. Então, se a Fazenda ela criou o código de pagamento que coloca no nosso olerite, tem que ser pago. A decisão está aí, tem força constitucional, é golpe. O não cumprimento é golpe. Assim, a gente só não sabe o momento, né, Trico? Conforme o doutor acabou de falar, a decisão da juíza é de 60 dias, mas com certeza a Fazenda ela vai colocar uma petição aí e que nós temos que aguardar essa petição para ver. E isso provavelmente só vai ocorrer o ano que vem, porque hoje já é dia 8/9, né, setembro, aí você tem esse recesso judicial, e essa decisão, ela, quando foi publicada aqui, que eu estou com um arquivo aberto aqui, da primeira vez, ela foi publicada em 4/3/2016, dizendo assim, isso é publicação do Diário da Justiça Eletrônica. Providencia a requerida o imediato cumprimento da sentença, no prazo de 30 dias, comprovando-se nos autos, bem como apresente valores singelos. Os valores singelos aqui devidos é o que o Trigo se refere que vai virar precatório, né? Isso com certeza. Essa decisão, em 4/3/2016, foi da doutora Carolina Isidoro Daves, que era a juíza da época. E agora, na semana passada, 2016, março, nós já estamos em 2022, setembro, né? Então, já faz aí 6 anos e 9 meses. Na semana passada, a juíza atual, ela dá uma decisão mandando em 60 dias. Mas como a Fazenda Pública, ela tem o intuito de protelar, de postergar e de tirar o direito nosso, essa é a função, né, da Procuradoria, de atrapalhar o processo aí, porque em alguns casos, nós temos decisões aqui que o Judiciário diz que estão litigando de má-fé, que já não cabe mais aquelas argumentações, né, da Fazenda Pública. É litigância de má-fé, que chama. E aplica multa. Esperamos nós que, nesse caso aqui, aconteça, né, no melhor dos cenários, igual disse o doutor José Marques agora, esperamos que o Judiciário venha e aplique-lhe um despacho desse, de litigância de má-fé, né? Porque o Estado ele só tem que cumprir. Mas a gente tem que esperar, porque não dá para saber os movimentos futuros aí, né? Então, a única coisa que nós sabemos é que temos um título e queremos executá-lo. E temos a força constitucional desse título do nosso lado. É isso daí. O doutor José Marques. Doutor José Marques, mais uma questão aí sobre a lista, né? Deixa eu subir em tela aí, a lista, a questão do Tiago Ferreira, né? Pessoas da lista anexada aí à lista pelo Sindicop que entraram individualmente por outro advogado, não geraria conflito e atrapalharia nossa ação? E o que acontecerá com elas, doutor José Marques? Olha, isso
Tem que ficar bem esclarecido, né? Nós temos uma ação coletiva que é executada pelo sindicato, autor da ação, e o sindicato ele atua no processo como substituto processual. Então, a ação, na realidade, certo, o sindicato discute um direito de terceiro, certo? Ali é discutido, certo, na qualidade de substituto processual. Então, no nosso caso, certo, o juiz, o desembargador do tribunal, decidiu que só são substituídos processualmente aqueles que são sócios do sindicato. Mas existem, certo, decisões do Supremo Tribunal Federal no sentido de que nas ações gerais, né, de ações coletivas de modo geral, principalmente aí amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, essas ações elas podem ser executadas individualmente. E foi o que aconteceu nesse processo, certo? Foram várias ações que nós tivemos aí de execução individual. Esse direito de executar individualmente, certo, é dado ao direito do beneficiado pela ação, certo? Então, você tem uma ação coletiva, certo? E você é substituído nessa ação coletiva. Como substituído, você pode exercer o seu direito de fazer a ação individual, certo? Mas na medida em que você faça a ação individual, então você renuncia ao direito que está sendo discutido na ação coletiva. Então, quando você entra com uma ação individual, você está renunciando o direito da ação coletiva. Então, você vai ter que aguardar aquilo que for decidido na ação individual e não na ação coletiva. Então, praticamente, certo, aqueles que ingressarem com a ação individual, eles estarão excluídos da ação coletiva, porque já tem aqueles que já ingressaram, já tiveram decisão judicial desfavorável, certo? Essa decisão já transitou em julgado, então, esse que executou individualmente e perdeu a ação, certo? Ele não vai se beneficiar da ação coletiva, a não ser que haja aí um cochilo por parte da Procuradoria e aconteça de passar, certo? Mas é muito difícil, certo? Então, quem entrou com ação individual e já teve a decisão negativa, certo, na ação individual, ela não pode se beneficiar de uma ação coletiva. Tá certo. Ô, presidente Gilson, deixa eu trazer uma questão aqui, que também, como disse o doutor José Marques, né, preciso que fique bem esclarecida, né? E eu já vi esses comentários aí pelas redes sociais, e é muito importante que se venha essa pergunta aqui para que se esclareça, né? A pergunta, presidente, da Fátima Regina Barbosa. Olha só o questionamento, ó. Quem se desfiliou e tem posse do contrato da época da filiação e hoje argumenta que tem direito, como isso vai se proceder, hein, presidente? Então, Carlos, já até comentei aí, bem no comecinho, né? Mas antes eu queria falar com o doutor. Doutor, não sei se é só para mim, Carlos, mas o doutor está um pouco fora do vídeo. Eu acho que ele tinha que dar uma ajeitada na câmera. Aí, doutor, aí o senhor centralizou agora. Aí a gente pode ver melhor. É o que a gente falou, não é a questão do contrato. O contrato foi uma busca de solução da diretoria, que tem ata disso, porque nós enfrentávamos aqui o pessoal que é filiado mais antigo, que achava que ia ser prejudicado com as novas filiações, que em virtude de novas filiações poderia demorar mais e coisa e tal. Só que o objetivo do sindicato não é excluir. O objetivo do sindicato é incluir, é estender, né, o benefício para toda a categoria, conforme o doutor já falou. Mas o Estado, o juiz, veio e falou para quem é seu filiado. Aí o Estado executivo, através da Fazenda Pública, conforme o doutor acabou de falar, ele vai ficar caçando. Ele vai caçar quem
não é filiado, quem é filiado e fez uma ação individual e foi julgado improcedente, transitou em julgado, o Estado, ele faz a exclusão. Aí ele vai vir pinçar. E, assim, antigamente, quando não era digital, que a forma de controle era mais precária, né? A gente até acredita que passava alguma coisa. Mas hoje em dia, Carlos, com um CPF, quer dizer um documento único, com robôs, que nós temos notícia que tem decisões aqui que são robôs, que já estão dando decisões. Então, você tem os bots aí rastreando. Já não é mais uma questão só de o humano trabalhando. E aí você vai ter a Fazenda Pública fazendo esse enfrentamento para que seja pago o menor número possível. E quem tem o contrato só e não é filiado não vai bastar, porque a pessoa tem que ser filiada pela decisão. O doutor acabou de falar do entendimento do STF, nós temos aí N ações, nós temos aí a uniformização de julgado, né, em virtude dessas execuções individuais, que são tudo coisa que está trabalhando contra a categoria. Eu volto a repetir, não é contra o Sindicop, porque nós vemos que as pessoas, no intuito de querer prejudicar um sindicato, uma entidade de luta, uma entidade representativa, pseudo-sindicalistas, inclusive, né, que não vale a pena citar aqui, eles ficam jogando contra a categoria. E a gente tem esses documentos aqui que nós enfrentamos, que até se tivesse, né, no dia de hoje, a gente se programado, eu ia compartilhar aqui para que pudessem ler, porque foi destacado, né? E aí, às vezes, a maioria das pessoas não tem conhecimento disso, não tem acesso ao tribunal, assim como fizeram com a lista de sócios que foi juntada aqui agora, alguém foi lá, que tem acesso ao tribunal, o processo é digital, baixou o processo na íntegra e está compartilhando o processo, trabalhando contra. Aí você tem pessoas aí que querem se beneficiar de forma por fora, para não beneficiar, na cabeça delas, o sindicato. Mas ela não está atrapalhando o sindicato, ela está atrapalhando a categoria. Essa que é a verdade. Deixa eu trazer uma questão agora que chegou aqui para a gente, através do WhatsApp da rádio, tá bom? Então eu não vou conseguir subir ela em tela, mas é uma questão muito importante, porque ela diz respeito aos aposentados, né? E tem bastante aposentado aí que curte a nossa programação, que manda mensagem para a gente. Bom, a mensagem que chegou para a gente pelo WhatsApp aqui é do Antônio Moreira. Ele diz: sou aposentado. Ele diz assim, doutor José Marques, olha só, tenho a impressão que somente a Fazenda Pública do Estado de São Paulo foi intimada para efetuar o cumprimento da obrigação. Muito embora, na parte final da petição inicial, os doutos advogados do sindicato pediram também a intimação da SPPrev. No entanto, penso que seria conveniente que se esclarecesse se a SPPrev também consta do polo passivo na fase para o cumprimento da obrigação de fazer, doutor José Marques. Olha, essa é uma questão que nós discutimos, certo, entre os advogados do sindicato, e nós entendíamos a princípio, certo, que pelo fato de a SPPrev não constar da discussão na ação de cumprimento, certo, não havia a possibilidade de estar executando hoje a SPPrev. Mas o entendimento geral ali dos advogados do sindicato foi no sentido de que a procuradoria ela representa também o SPPrev. Então, que não haveria necessidade de uma ação, não sei se houve acesso a um vídeo anterior, certo, que nós gravamos, certo,
onde nós dizíamos que faríamos duas ações, faríamos uma primeiro, certo, para os ativos e outra para aposentados. Mas depois dessa conversa que nós tivemos dentro do departamento jurídico, nós entendemos que não havia essa necessidade, certo, de separar a execução aí entre ativos e aposentados, porque a própria Procuradoria já representa o aposentado. E o que está se discutindo também de aposentado, certo, é um direito que ele adquiriu antes de ser aposentado. Então, aquele que estava na ativa e veio se aposentar, certo, ele já adquiriu esse direito em 2013. Então, esse valor já deveria estar incluso, certo, no cálculo dos seus proventos ali dentro do SPPREV. Então, foi o entendimento que nós tivemos, certo, de que não havia necessidade de fazer essa distinção entre os ativos e aposentados, não havia necessidade de chamar ali de certo o SPPREV, porque a própria Procuradoria, certo, ela faz a defesa do Instituto de Previdência do Estado, certo? Então, nós entendemos aí, a princípio, que poderia ser pedido cumprimento de sentença, incluindo tanto a Fazenda Pública do Estado como o SPPREV, até porque, certo, os proventos do aposentado do SPPREV, das pensionistas, certo, algumas perderam o marido durante esse período de tramitação do processo. Não vou aqui culpar, certo, aqueles que entraram com ação individual, mas essas viúvas, o marido poderia estar recebendo antes do falecimento, né? Nós demoramos 5 anos aí para implantar. Certo? Então, nós temos aí, certo, muitas viúvas, certo, que perderam seus maridos, certo, durante esse período todo de discussão desse processo, e hoje ela tem direito de ter na sua pensão, certo, o reflexo desse adicional, porque o seu marido, quando estava na ativa ou quando aposentado, tinha o direito ao adicional. Então, nós entendemos, a princípio, pela desnecessidade de trazer ali o SPPREV especificamente. Porque isso traria aí, certo, uma outra demora, certo, no andamento do processo. Seria um processo novo, certo, que teria que estar começando contra o SPPREV, uma ação de cumprimento, que depois tem recurso para o Supremo, tem recurso para o Superior Tribunal de Justiça, certo? Tem os embates ali de agravo de instrumento, de declaração, certo? Então, nós íamos percorrer um caminho, certo, que já foi percorrido pelo Sindicop na ação de conhecimento. E também, certo, apesar de o Sindicop, na época, propor a ação para aqueles que estavam na ativa, certo? Os aposentados de hoje são aqueles que estavam, na época, na ativa e que têm direito à integração desse adicional nos seus proventos ali no SPPREV. Então, eu acredito que não vai haver problema, certo? Pode haver algum questionamento a esse respeito, mas nós estamos aí bem preparados para a defesa de mantença dos aposentados na relação de cumprimento de sentença do adicional. Tá certo, obrigado aí o Antônio Moreira, não é mesmo, pela questão levantada aqui através do WhatsApp. Ô Gilson, nós já falamos daquela outra vez, já falamos hoje também, mas é sempre importante, não é, repetir aqui, a questão do Marcelo Zamian, não é mesmo? Sempre bom lembrar, não é mesmo? Bom dia, na ação do Ale possui nomes de associados que são a EVPs, vamos fazer jus a tal, a questão é filiados, né, presidente? Então, Carlos, na verdade, nós juntamos a relação de sócio do nosso cadastro, mas a decisão da ação do Ali, ela diz respeito só a agente de segurança penitenciária, que é a categoria que recebe o Ali. Os EVPs, eles não recebem o Ali. Nós temos EVPs filiados ao Sindicop, né? Então, não tem jeito de se estender um direito para quem não tem o direito.
essa lista, conforme o doutor já falou até anteriormente, a gente vai ter que fazer aí a manutenção dela. E gostaríamos de estender esse benefício a toda a categoria, mas o AIVP ele não tem o ARI no seu lerite, não pode ser estendido, então. E também, uma das decisões aí que a gente teve que enfrentar, né, de material que os sindicatos aí forneceram à FESP, a Fazenda Pública, tem uma aqui que eu não sei se eu consigo achar ela agora, mas diz que nós não podemos representar os AEVPs, porque o sindicato da AEVP ele nasceu depois, mas ele entrou no Ministério do Trabalho com pedido de exclusão de categoria. E com esse pedido de exclusão de categoria, de representatividade da categoria, Sindicop e Cifuspesp, quando ia até o governo negociar, pedia em nome dos AEVPs, porque são irmãos nossos de trabalho. Pedia ação judicial coletiva em nome da categoria AEVP. E aí, com a decisão que o sindicato Sindesp provocou na Justiça do Trabalho lá em Brasília, nós tivemos que citar, fomos citados e tivemos que excluir essa representatividade do estatuto. Nós não podemos. Inclusive, teve ação que a gente propôs, que o Sindesp ingressou na ação como terceiro interessado, pedindo que a ação não prosperasse. E aqui achei aqui, a Fazenda Pública também interpôs embargos declaratórios com pedido de efeito modificativos, tentando que o sindicato agravante não mais pode atuar como substituto dos agentes de segurança penitenciária e nem de escolta e vigilância penitenciária, porque tivemos que enfrentar isso. É o que eu acabei de dizer agora há pouco. Tem aí pessoas que eles não estão jogando contra o Sindicop, eles estão jogando contra a categoria policial penal atualmente, né? Porque naquele momento ainda nós tínhamos essas duas categorias que eram distintas. O agente de escolta e vigilância penitenciária e o agente de segurança penitenciária. Hoje, nós somos policiais penais. E mesmo hoje, nós temos o sindicato Sindesp querendo fazer a divisão no policial penal e nós temos o governo do estado de São Paulo também querendo manter a divisão. Eu vi agora há pouco, aí tem um programa eleitoral, né, do governador aí, candidato à reeleição, ele dizendo que ele criou a Polícia Penal. A Polícia Penal é uma luta de mais de 2 décadas, nossa, da categoria. É uma luta classista que nós começamos em Brasília. Ele é o governador do momento que tinha que cumprir com uma determinação federal, né, doutor José Marques? A simetria. A partir do momento que você tem uma PEC lá na Constituição Federal, os estados têm que se submeter. Então, ele tinha que cumprir. E nesse mesmo programa eleitoral, ainda havia ele falar que criou a Polícia Penal AEVP, que contratou 1.600 policial penal AEVP. Usurpação, mais uma mentira. E assim, Carlos, são essas coisas que a categoria tem que ficar atenta, né? Porque não dá para você ver essas coisas e aceitar passivamente. Não é o nosso perfil aqui, nós não temos perfil. Para quem é da administração até entende a hora que eu falo só perfil. Nós não temos o perfil, nós somos de luta. Nós não temos aqui... a gente busca o nosso direito. Não tem partido político, a gente luta pela categoria. Partido político, categoria policial penal, conquistar direitos para os policiais penais e trabalhadores da nossa pasta, porque a hora que nós temos outros trabalhadores também, né? Que são filiados aqui,
e a gente busca por eles. Só que aí, a hora que vem um sindicato e pede a exclusão da representação e que a gente vai lá negociar com o governador, com o secretário fala para mim, o servidor da saúde, ele é submetido à lei lá 1080. O oficial operacional também você não pode representar. E aí o policial penal, não tem policial penal AIBP, não tem policial penal ASP, é policial penal. Vai lá e tem uma entidade se dizendo que ela é mais representante que outra, ela dando argumento para a Fazenda Pública, ela atrapalhando em ações judiciais, não é nem política, ações judiciais. É um caso de cada um avaliar e pensar muito bem aí na situação. Eu acho que tem mais uma pergunta aí, né, Carlos? Tem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar duas perguntas aqui, que tem a ver, a pergunta que chegou pelo WhatsApp, não é mesmo? Tem uns agentes que entraram após 2013, eles também terão direito à ação do Alê, juntando aqui com a pergunta do Alex Taylor, né? Não foi dada a repercussão geral a todos os policiais penais, ASP? Poderemos pleitear o direito mesmo filiando-se agora, doutor José Marques? Quem entrou em 2013, certo, já entrou depois da edição da lei. Mas o que o sindicato vem discutindo, certo, desde que a lei foi editada, é a integração do adicional de local de exercício no salário base do servidor. Então, nós sabemos que a categoria, certo, do agente penal hoje, certo, principalmente do ASP, ela se dá em classe, né? Classe 1, 2, 3, 4, tá? Até 7 lá, né? Eu acredito. Então, existe aí uma progressão de salários. Então, de qualquer forma, certo, quem entrou, certo, em virtude disso, refletir essa decisão judicial, refletir no salário base, certo? O salário base do servidor, ele vai ser aumentado também, certo? E vem, então, beneficiar aqueles que entraram depois de 2013. Tá certo, beleza. Novamente, aí o Gilson acabou de falar, né, sobre essa questão aí que o Marcos está falando aí, né? Sou EVP, filiado ao Sindicop desde maio de 2004, com desconto em folha. A ação do Ale possui nomes de associados que são EVPs, né? Vamos fazer jus. O Gilson acabou de explicar essa questão. Trazer aqui também a questão do Fernando Gonçalves, né? Não existe policial penal AEVP e policial penal ASP, né? Existe policial penal, vivo policial penal, né? O Gilson acabou de explicar isso, né? Bem bacana mesmo. O Zamian aí, Marcelo Zamian, né? Obrigado pelos esclarecimentos aí, explanação, não é mesmo? Do tema. Deixa eu levantar uma questão aqui para o Gilson, até foi feito alguns momentos atrás, deixa eu achar aqui, pelo nosso financeiro, não é mesmo? Acho importante falar sobre essa questão, as perguntas continuam chegando aqui, a gente vai fazendo, não é mesmo? Conforme elas vão chegando. Tinha uma pergunta aqui que eu tinha visto que era bem bacana. Aqui, o presidente, é uma questão bem administrativa, não é mesmo? Ela perguntada pelo nosso financeiro, e quem pediu o cancelamento, né? Como vai ser o procedimento, né, presidente? Não sei se é hora, se é o momento já de começar a falar nisso, pois não, presidente? Então, Carlos, até na pergunta do doutor ainda anterior, que o Alex Taylor pergunta sobre repercussão geral, né? Não sei se ficou esclarecido pelo doutor aí, até porque já tinha falado antes até. O senhor quer falar, doutor? O direito repercussão geral se estendendo para todos os ASPs, né? Se não for filiado... O que nós temos hoje, certo, é uma decisão do judicial que beneficia quem for filiado do sindicato. Essa decisão já transitou em julgado, certo? Nós tivemos vários recursos, certo, que chegaram até o
Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que no Supremo Tribunal Federal, certo, existe uma barreira que foi criada também agora, certo, no STJ, de que os recursos que chegam ali na Casa Maior, né, no Supremo Tribunal Federal, eles só são apreciados se houver o reconhecimento da repercussão geral. Então, alguns casos, certo, quando reflete, certo, de forma política, de forma social, certo, tem uma grandeza aí com relação ao valor, certo, o Supremo Tribunal Federal, então, ele reconhece a existência da repercussão geral e, a partir do reconhecimento da repercussão geral, aquela decisão do Supremo, ela já orienta todas as demais decisões dos tribunais inferiores. No caso do Ali, certo, não houve repercussão geral ainda, certo? E também, certo, para nós que já temos uma decisão transitada em julgado, não sei a que ponto interessaria ter aí uma decisão de repercussão geral reconhecido pelo Supremo, porque foi justamente pela falta de repercussão geral que não subiu o recurso extraordinário apresentado pela Fazenda do Estado. Quando o Estado perdeu no Tribunal de Justiça de São Paulo, ele apresentou um recurso extraordinário para que o Supremo Tribunal Federal viesse apreciar a matéria. Certo? Esses recursos, certo, tanto ao STJ como ao STF, eles passam, certo, dentro do tribunal por um filtro a respeito da existência, certo, de ser recurso repetitivo para o STJ e de ser recurso em que se admite a repercussão geral para subir para o STJ. No caso, o tribunal em São Paulo entendeu que não existia a repercussão geral, então não fez subir o recurso da Fazenda com relação ao Ali ao Supremo Tribunal Federal. Nós já, nas discussões que nós tivemos por aí, a respeito do cumprimento da decisão do Ali, nós já fizemos, certo, recurso para o STJ, para o STF, né? Mas, na realidade, até hoje, não houve aí o reconhecimento da repercussão geral, e hoje já estamos aí em fase de cumprimento de sentença de uma decisão que já transitou em julgado, não pode ser modificada, então, para nós, a existência ou não da repercussão geral, ela não afeta muito, certo? Então, é importante que a gente saiba que essa decisão, independente da existência ou não de repercussão pelo STF, ela vai ser cumprida. Né? E como ela nos favorece hoje, certo? Então, se não houver repercussão geral, só vai dificultar a Fazenda, fazer com que ela seja reapreciada no Supremo Tribunal Federal. E também, certo, trata-se de uma lei local, certo? O adicional do local de exercício é uma lei local, e existe, certo, uma súmula tanto do STJ como do STF, que, em se tratando de lei local, não cabe a discussão junto ao STF ou ao STJ. Então, o fato de ter ou não a repercussão geral, para esse objeto da ação, para nós, não muda muito, certo, aquilo que nós temos que fazer. Doutor, o Alex ainda, na pergunta dele, ele quer saber se pode se filiar agora, né? Pode a pessoa que é interessada vir a se filiar, que ela ainda pode ser beneficiada. Olha, com relação à filiação, o Gilson acho que já deixou claro, certo? Então eu vou complementar isso, no sentido de que todos podem se filiar, né? O sindicato tem, certo, as suas regras, certo, as suas normas, certo, para receber a filiação de servidores que pertencem à categoria. Primeiro, vou fazer uma consideração aqui com relação ao policial penal hoje, né? Antes, a EVP, certo? Hoje, o policial penal.
O sindicato, na realidade, certo, formalmente, certo, por decisão do Ministério do Trabalho, por decisão constante ali do arquivo de entidades sindicais junto ao Ministério do Trabalho, o sindicato não representa o EVP. Então, não há a possibilidade, certo, de o sindicato agir como substituto processual do EVP. Mas isso não impede que o EVP seja sócio do sindicato. Não existe nenhuma lei, certo, nem essa decisão do Ministério do Trabalho, certo, que impeça o EVP de ser sócio do sindicato. O sindicato não pode representar o EVP na discussão de salário. Só um minuto, doutor. Volta para a tela, doutor. Você está indo embora. Mais para cá. Aí, doutor. Volta mais um pouquinho. E também essa carreira entrou em extinção a partir desse ano, né? Então, o que o sindicato não pode, certo, ser substituto processual numa ação coletiva de AEVP, mas não impede que seja, certo, que represente esse AEVP numa ação individual, porque ele pode ser sócio do sindicato. Nós temos ali no Estatuto, certo, várias possibilidades que admite a pessoa, até mesmo não pertencente à categoria, certo, pessoa que certo, dependente, foi dependente, certo, excluído depois, certo, por implemento de idade e tal, essa pessoa pode ser sócio do sindicato, certo, ser assistido pelo sindicato, não pode ser representado pelo sindicato numa ação coletiva, numa discussão de salários, certo, uma ação que envolva toda a categoria, certo? Porque, na realidade, o exercício da atividade profissional dessa pessoa, certo, ela não é a mesma, certo, do exercício de atividade profissional daqueles que pertencem à categoria de policial penal representada pelo Sindicop. Mas nada impede que um antigo EVP, né, seja sócio do sindicato. Então, todos podem ser sócios do sindicato, certo? Quem não é sócio ainda e certo, policial penal, certo, antigo ACE, pode ser sócio do sindicato sem nenhum problema, certo? Só entrar em contato com a administração do sindicato, com diretores do sindicato, certo? Existe aí a possibilidade de qualquer um da categoria ser sócio do sindicato, certo? Com relação a ser sócio ou não ser sócio, é importante a gente dizer que nós gostaríamos, certo, que todos, certo, aqueles que integram o sistema penitenciário fossem sócios do sindicato. O ASP, hoje policial penal, o EVP hoje policial penal, aqueles que estão na área da saúde, na área meio, certo? Nós gostaríamos que todos fossem sócios do sindicato. O sindicato vem fazendo muito pela categoria, certo? Aqui todos sabem, certo? Todos lembram, certo, da luta do sindicato para a aprovação da emenda constitucional 104, lá em Brasília, certo? Quando foi criado a Polícia Penal. Quando nós conseguimos, certo, a aprovação da PEC para que o policial penal, certo, os ASPs, integrasse o artigo 144 da Constituição. Nós vimos aí na mídia, certo, na grande mídia, certo, Folha de São Paulo, na Globo, no estado de São Paulo, certo, fotografias de policiais penais, certo, de aquela época ASP, certo, representados pelo Sindicop, diretores do Sindicop, certo, invadindo o Congresso Nacional, invadindo a Sala Verde do Congresso Nacional. Bombas, certo, foram jogadas ali, não, certo, que a gente adote a violência, seja a favor da violência, certo, mas o policial penal, certo, naquela ocasião mostrou força, mostrou que estava ali, certo, o sindicato estava ali para defender uma categoria, para defender o interesse de um servidor, certo, para melhora da categoria daquele servidor, para que ele fosse melhor representado, melhor remunerado, tivesse melhor condições de trabalho. Então, o sindicato esteve ali no Congresso Nacional, participando daquela batalha campal, certo? E conseguiu, com a sua luta, certo,
de braço dado aí com os outros 2 sindicatos da categoria, conseguiu aprovar a Polícia Penal. O sindicato esteve aqui em São Paulo, certo? Na porta da Assembleia Legislativa, acampado, passando fome, frio, chuva, para ver aprovada, certo? A PEC da Polícia Penal aqui em São Paulo, certo? Várias outras, certo? Movimentações foram feitas pelo sindicato, pelo Sindicop, em benefício da categoria. Então, é importante, certo, que todos sejam sócios do sindicato. O sindicato faz muita coisa, mas poderia fazer muito mais se você, que ainda não é sócio, certo, se ombrear, se der o braço, certo, àqueles que já são sócios, se você der as mãos àqueles que já são sócios e lutam por uma categoria. Nós temos várias ações que podem beneficiar aquele que é sócio do sindicato. O sindicato gostaria que você viesse para receber também, com aqueles que já estão, a ação do Ali. O sindicato gostaria que você fosse sócio, certo, para receber também a ação de sexta parte, certo, que em breve, certo, dentro de alguns dias, nós já vamos começar a executar. O sindicato gostaria que você estivesse junto com todos os demais servidores, certo? Para se beneficiar da ação de insalubridade na licença-prêmio. O sindicato gostaria que você viesse para o Sindicop para se beneficiar da ação de abono de permanência, certo? Onde a previsão legal é de pagamento apenas se tiver recurso financeiro. Imagina amanhã, certo, você completa o tempo de aposentadoria, pretende ficar mais um tempo dentro do serviço público, certo, para completar mais uma classe, e o Estado fala, tudo bem, você pode continuar, mas você não tem direito ao abono de permanência em serviço, porque o Estado não tem recurso financeiro para pagar o seu abono. Então, nós temos uma luta, certo, que garante o pagamento do abono, certo, no abono de permanência em serviço. Você pode ser sócio do sindicato para se beneficiar também, certo, do reajuste do adicional de insalubridade que foi suspenso, foi barrado, certo? A lei do Dória barrou, tirou o reajuste do adicional de insalubridade, ele está congelado, certo? Então, o sindicato tem luta nesse sentido, certo, para voltar à correção de reajuste do adicional de insalubridade. O sindicato tem luta de classe, certo? Quando você se aposenta, o SPPREV te reduz. É uma classe. Você aposenta na classe 6, ele te coloca na classe 5. O sindicato, certo, tem lutado para que você, mesmo tendo os 5 anos na classe, que você consiga os proventos de aposentadoria, certo, na classe em que você se aposentou. O sindicato, certo, se incomodou quando o antigo ASP, né, hoje a Ação Penal, começou a fazer o serviço que era do AEVP, fazer escolta para audiência, fazer escolta para hospitais, ter que ficar ali 12 horas, certo, junto com o preso no leito hospitalar, certo, que é um serviço da Polícia Militar, um serviço do AEVP, e da mesma forma, certo, quando o AEVP, certo, vai ter que bater claro, vai ter que estar preso. Então, o sindicato quer que cada um exerça as suas atribuições legais, certo? E tem ação nesse sentido. O sindicato tem ação contra o confisco do provento do aposentado. Então, são várias ações coletivas, certo, que o sindicato tem, certo, que beneficia o servidor, mas beneficia o servidor que é sócio. Então, se você não é sócio ainda do Sindicop, venha, se junte, certo, aqueles que são sócios. Você, como servidor público, sabe que, eventualmente, pode sofrer um PAD, certo, por qualquer motivo que não seja grave, certo, o servidor hoje está sofrendo processo administrativo disciplinar, certo, pode ser suspenso, pode ser dispensado, e o sindicato está ali para proteger aqueles que são sócios. Então, o sindicato gostaria que todos da categoria fossem sócios do sindicato para, juntos, certo, se beneficiarem daquilo
que já existe, e também para que o sindicato possa, junto com você, conquistar ainda mais, porque muita coisa tem que ser conquistada ainda em favor do servidor público na administração penitenciária. Nós temos luta de salário, nós temos luta de jornada, nós temos luta de adicionais, nós temos luta de licença-prêmio, nós temos luta de aposentadoria especial. Você não pode perder a sua aposentadoria especial. Você não pode perder a sua licença-prêmio, certo? Então, venha, se una ao sindicato, seja sócio do sindicato e junto, com certeza, certo? Nós vamos fazer muito mais daquilo que já temos feito até agora, certo? Então, qualquer um pode ser sócio do sindicato. Basta que tenha vontade, basta que tenha consciência de classe e que saiba que não vai estar ali sócio do sindicato para defender interesse único e só individual, mas o interesse de categoria, o interesse de classe, fazer com que essa categoria seja respeitada como policial penal. Nós temos lutas contra a privatização do Estado, nós temos lutas junto ao Ministério Público do Trabalho, para melhor condições de trabalho, melhor condição de saúde, melhor condição de proteção. Então, venha, se somos o sindicato, e juntos nós vamos vencer uma batalha que é muito grande e que ainda está aí à nossa frente para ser vencida. Bom, minha gente, já são agora as 10h29, 10h30 aqui na Super Rádio Sindicop, não é mesmo? Estamos chegando aí ao final do nosso bate-papo, para que não fique tão extenso, não é mesmo? Mas a gente já quer caminhar aí para o final, né? Agradecendo a participação de todo mundo e lembrando aí que é muito importante tudo isso que nós discutimos, né? Vimos hoje aqui, o doutor José Marques acabou de falar, né? A luta, as conquistas, né, vão muito mais além do que esta ação agora, né? Há tantas outras coisas, não é? Aí que o sindicato ainda tem para lutar, para vencer, e com certeza quer que você faça parte. Pois não, presidente Gilson Pimentel Barreto, não é 10h30, vamos caminhar aí para o final desse nosso bate-papo. Eu queria que você repetisse aquela questão lá que eu acabei que não respondi, né? É verdade, é muito importante mesmo para a gente finalizar com ela, que é uma pergunta, a questão do nosso financeiro, não é? O pessoal participando aí, muito obrigado, viu, pela participação. E a questão é essa aí, ó, quem pediu o cancelamento, como vai ser o procedimento, hein, presidente? Já foi até vencido, o doutor falou logo no começo também, né, que às vezes o cancelamento, e eu também já comentei, não é por uma questão só de vontade, né? É por necessidade. E acaba que, num determinado momento, algum colega pediu cancelamento, pediu a desfiliação. Você pode se filiar de novo, é só procurar o sindicato, tem N questões aí que vão ser resolvidas administrativamente. Aí nós temos a diretoria, nós temos a questão dos sócios, que são sócios, que eu já falei que a gente enfrentou lá atrás e a gente continua enfrentando. Mas o interesse do sindicato é resolver para todos. Nós temos colegas que querem se filiar e não tem margem para desconto em folha. O sindicato prefere que o desconto seja em folha, mas o sindicato ele não é de exclusão, de excluir. Nós somos de inclusão, então a gente quer buscar uma solução junto com o colega, vamos discutir aí a forma que a pessoa possa contribuir, efetivamente contribuir, né? Porque se não estiver pagando, não é sócio, não está no cadastro. Então, esse é um recado assim, bem geral, bem genérico, que nós não estamos aqui para excluir, e sim incluir e querer estender o benefício. O doutor José Marques já falou aqui que mesmo que vier se filiar hoje, ele é sócio, ele tem o direito, o ASP, né? Porque a ação ela foi feita por ASP, antigo, cargo em extinção, cargo em extinção o EVP, a partir de então não existe mais, né? A partir do cargo em extinção, nós tivemos aí
a promulgação da PEC São Paulo, precisamos de regulamentação da Polícia Penal. Os cargos de ASP e EVP são cargos em extinção, que com a lei que regulamenta, a gente vai ver isso. Nós temos essa importante luta, dentre as várias que o doutor citou, que é a regulamentação da Polícia Penal. A Polícia Penal, pessoal, não é só o ASP e o AEVP. A corporação Polícia Penal não é o policial penal. A corporação Polícia Penal, assim como a corporação Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela é composta por integrantes. Corregedoria, o motorista, o enfermeiro, as pessoas que trabalham hoje no sistema penitenciário, essas pessoas, elas fazem parte da Corporação Policial Penal, que precisa ser regulamentada ainda. Então, a luta, ela é muito grande e ela não acaba aqui. É uma luta que ela vai perpetuar. Nós vamos passar, nós que estamos aqui hoje vamos passar, e os que vão nos suceder vão continuar lutando. Eu acho que aqui também, já com essa fala, posso até me despedir. Acho que a gente pode vir a fazer outros programas, né, doutor? Pode, for tramitando a ação, especificamente a ação do alho, mas também sobre outros temas que pode ser proposto por você que nos assiste. Muito obrigado, doutor José Marques, muito obrigado, Carlos, e a todos que nos acompanharam e vão ter isso aqui com material também. Né? Muito obrigado e bom dia a todos. Valeu, Gilson, valeu, doutor José Marques, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado a todos que estiveram conosco aqui na Super Rádio Sindicop. Você está ouvindo Rádio Sindicop.